bom estar aqui mais uma vez, só para eu ver de novo, é coisa de gente chata isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu estava de costas. Quem que estava aqui ontem à noite? Para eu ter uma noção, que algumas das coisas talvez você vá ouvir duas vezes, para eu contextualizar quem não esteve. Olha aí, a aguinha, isso é muito bom. Contextualizar um pouquinho quem não esteve aqui. Mas é muito bom estar aqui com vocês, é um privilégio, também é uma alegria. E eu queria começar essa tarde, talvez assim como eu, você tenha almoçado muito bem. Se você almoçou muito bem, talvez os seus olhos aí estejam um pouquinho pesados. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, se você der uma pescadinha assim, você está fazendo um grande favor para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, porque eu percebo que está chato, eu tento fazer uma piada ou acelerar o meu passo aqui, tá bom? Outra coisa é que a gente só dorme onde a gente se sente seguro, né? Então eu me sinto privilegiado se você der uma dormidinha, porque pelo menos medo eu não coloquei em você, tá bom? Mas eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: se você vai ver um filme, ou se uma pessoa começa a falar com você, e você ouve a seguinte expressão, você ouve a seguinte frase: era uma vez, há muito, muito tempo atrás. O que vem no seu coração? Eu não estou perguntando para você o que vem na sua cabeça, eu quero saber o que vem no seu coração. Não precisa falar alto, pode só pensar. Mas o que vem no seu coração quando você ouve essa frase? Era uma vez, há muito e muito tempo atrás. Na sua cabeça eu sei o que vem, por isso que eu falei para você, perguntei para você o que vem no seu coração. Porque na sua cabeça, certamente vem a expectativa de uma história fictícia, talvez um conto de fadas, muito provavelmente, talvez uma história de princesa, ou de um cavaleiro que vai enfrentar algum tipo de monstro ou dragão, mas é isso que vem na nossa cabeça. No nosso coração, vai depender muito de como essa frase foi dita para a gente quando a gente era criança. Que a maioria das crianças ouve essa frase bastante, né? Era uma vez, há muito e muito tempo atrás. Para alguns de nós, mesmo eu falando a frase, a hora que você pensou aí na frase, você pensou com a voz da sua mãe. Talvez você tenha pensado com a voz do seu pai, que contava a história para você. E se sim, se essa é a voz que veio no seu coração, quando você ouviu essa frase, sinta-se privilegiado, você teve pais amorosos. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Alguns de nós, ao ouvir essa frase, era uma vez, há muito e muito tempo atrás, talvez o que venha no coração seja algo diferente. Talvez seja uma coisa mais ou menos assim: poxa, eu queria ter tido essa infância, não tive, a minha foi dura, a minha foi dureza. Outros de nós, ao ouvir essa frase, vão lembrar talvez dos contos de Mary Shelley na TVE aqui, eu não sei se vocês tinham a TV Cultura aqui, mas quando eu era criança, muitas dessas histórias passavam na TV Cultura. E o que vem no nosso coração é sempre diferente. O mundo no qual Jesus viveu tinha expectativas coletivas e expectativas individuais. É impossível saber o que se passava no coração de Pedro. É impossível saber o que se passava no coração de Judas. Não está escrito, a gente não sabe. A gente não tem ideia de como foi a infância de João Batista. A gente tem uma noçãozinha de como foi a gestação, porque parece que João Batista e Jesus, quando estavam lá na barriga, um encontrou com o outro, e de dentro das barrigas eles meio que deram um high five, assim.
E aí, como é que tá? Mas a infância de João Batista a gente não conhece, nem a de Jesus. Olha só, a infância de Jesus, ela tem um episódio que já é um episódio quase de entrada na vida adulta, que José e Maria deixam ele para trás, ele fica discutindo com o povo, mas fora isso a gente não sabe muita coisa. Fora isso a gente tem poucos detalhes. Então, o que passa no coração de cada um dos personagens bíblicos, a gente não tem como ter certeza de afirmar. Mas, o fato é que tem algumas coisas que em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, é meio que um acordo coletivo, um combinado entre todo mundo. Quando eu chego para você e falo assim, era uma vez há muito e muito tempo atrás, está meio que combinado entre a gente que isso é linguagem de conto de fada. Ou talvez do Star Wars, se eu falar numa galáxia muito distante. Guerra nas Estrelas. Vocês não assistiram. Não, brincadeira. Mas está meio que combinado, implícito entre a gente, que tem algumas coisas que é real para todo mundo. E no mundo do tempo de Jesus tem algumas coisas que são combinadas implicitamente para todo mundo. Todo mundo sabe que aquela linguagem diz a respeito daquele tipo de coisa. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre alguns códigos que todo mundo concordava, e isso vai nos ajudar a entender o Novo Testamento melhor. Isso vai nos ajudar a entender Jesus melhor. Alguns códigos que todo mundo concordava, e um pouco da história das pessoas que viveram no período de Jesus, para que a gente entenda alguns possíveis caminhos do coração. Eu não estou dizendo que eu conheço o coração dos personagens, porque não está escrito, não está no livro. Isso eu não sei, isso eu não conheço. Mas o que eu posso dizer é que algumas coisas que poderiam estar no coração de muitos têm algumas certezas. Sabe quando eu falei, era uma vez há muito e muito tempo atrás, e eu chutei, eu palpitei, olha, talvez você tenha isso na sua cabeça com a voz da sua mãe, talvez com a voz do seu pai, ou talvez desejando ter ouvido a voz de um deles. Eu não sei qual voz você ouviu, é impossível dizer, mas eu consigo afirmar que alguns de nós ouviram de um jeito, outros ouviram de outro. Tem algumas afirmações mais gerais que a gente consegue fazer também a respeito do coração. Então a gente vai falar hoje de linguagem, jeito de falar, e o que essa linguagem traz à mente, à cabeça de quem escuta, de quem ouve, e ao coração de quem escuta e de quem ouve lá no tempo de Jesus, no mundo de Jesus. A ideia nessa tarde é essa. Para isso eu gostaria de te convidar a uma linguagem que ela é universal na espiritualidade do povo de Deus. De Jesus até hoje continua assim. Tem uma linguagem que ela é única. Eu queria te convidar à linguagem da oração, se você puder curvar a sua cabeça e orar comigo. Jesus nos ensina a dizer, Pai Santo que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Pai amado, que essa tarde, tudo que seja feito para que o teu nome seja santificado, para que a tua vontade possa ser feita entre nós, como ela é feita nos céus. Que o conhecimento não nos seja uma fonte de soberba, que o conhecimento não nos seja uma fonte apenas de prazer, mas que o conhecimento nos seja uma fonte de vida. Uma fonte de vida que transborda e que alcança os ribeiros de morte que circundam o teu povo, tentando assaltá-lo, que tentam nos ameaçar,
que inundam a nossa cidade de pecado. Que a vida de cada irmão aqui seja uma vida que transborda para que a morte não prevaleça. E que o conhecimento de Deus nos dê esse poder do Espírito Santo, de levar vida onde existe morte. Assim somos chamados e por isso a gente ora no nome santo de Jesus. Amém. A gente não conhece a infância de Jesus, e sem conhecer a infância de Jesus, a tentação que a gente tem é de especular, é de tentar imaginar o que seria, de tentar inventar. E ao longo da história do cristianismo, depois dos apóstolos, 100, 200, 300 anos depois que os apóstolos estão mortos, as primeiras comunidades cristãs exercem essa imaginação e essa especulação. E por isso, quando você está, de repente, lendo notícias, alguma notícia sobre a Bíblia, num portal de notícias, ou quem sabe vendo um documentário na internet ou na televisão que diga a respeito à Bíblia, às vezes você vê alguma coisa como evangelhos apócrifos. Que história é essa de evangelho que não está na minha Bíblia? Bom, esses evangelhos que não estão na nossa Bíblia, eles foram escritos depois que os apóstolos já tinham morrido. Alguns deles, não todos, especulando, imaginando como seria a infância de Jesus. E aí, quando você imagina a infância de um ser humano que era Deus, de alguém especial e iluminado como Jesus, a tentação que nos vem, e que veio sobre esses cristãos do segundo, do terceiro século, é de imaginar Jesus como o pessoal de Hollywood imagina os filmes da Marvel. Um Jesus super menino, super herói. Um desses evangelhos apócrifos, que imagina Jesus criança, é o evangelho da infância de Tomé, que não conta a infância de Tomé, mas conta a infância de Jesus. Evangelhos da infância são evangelhos apócrifos que contam essa especulação. Como será que teria sido a infância de Jesus? Não é inspirado, não é bíblico, não é canônico, não faz nem sentido incluir como algo histórico, muito menos, é imaginação. E a imaginação desse pessoal, ela é extremamente fértil. Em uma das histórias do Evangelho da Infância de Tomé, Jesus está brincando com os seus amigos. Ele tem 5 anos de idade e ele está brincando com os seus amigos numa poça de lama. Para aqueles que têm filho pequeno, o Evangelho da Infância de Tomé imagina, quem sabe, a Peppa Pig como amiga de Jesus, brincando ali na poça de lama. Quem tem filho pequeno sabe que a Peppa adora isso daí. Mas o Evangelho da Infância de Tomé imagina ali Jesus brincando com seus amigos com 5 anos de idade, nessa poça de lama, e esculpindo no barro, fazendo pequenas imagens ali no barro. Só que tem um detalhe. Jesus está com seus amigos ali naquela poça de barro, fazendo esculturas, no sábado. E tudo bem, porque sábado é o dia do descanso, e aquelas crianças são crianças brincando, então está tudo certo, é normal. Só que Jesus é Jesus, as outras crianças são as outras crianças. Então, enquanto as crianças estão brincando e fazendo pequenas formas no barro, como Jesus é Jesus e Jesus é Deus, e Ele é muito além dos outros, os caras imaginam o seguinte a respeito de Jesus. O cara que escreve esse evangelho imagina o seguinte a respeito de Jesus: os menininhos estão lá fazendo umas esculturas meio torta. Jesus está brincando na argila e produzindo obras de arte. E as obras de arte que ele está fazendo são passarinhos de barro perfeitos.
E então, alguns mestres da lei, ao observar aquelas crianças brincando no barro, olham para a criança Jesus, o filho de José, e veem aquelas esculturas de passarinhos perfeitas, e eles falam: vamos falar com José, esse menino está trabalhando no sábado. E eles vão até a porta de José, bater na casa de José, dizer: seu filho está quebrando a lei do sábado, ele está aprontando, está fazendo escultura aqui, isso aqui é escultura para vender depois. A imaginação dos caras é fértil demais, mas não para por aí. Então José vai com os mestres da lei até onde Jesus está lá brincando. E Jesus, já sabendo da intenção dos mestres da lei, aos 5 anos de idade, quando os mestres da lei estão chegando, e ele está lá com aqueles passarinhos de barro, estão chegando para acusar Jesus de estar trabalhando no sábado, Jesus faz assim, e os passarinhos saem voando. Que passarinho que eu estava esculpindo? Não tem passarinho nenhum aqui. Por que eu estou contando essa história? Em primeiro lugar, eu estou contando essa história porque eu acho ela divertida pra caramba. Eu conto em muitos lugares para onde eu vou. Inclusive, essa história ela é de tal maneira emblemática que ela gera obras de arte na Idade Média. Você tem alguns quadros de Jesus criança, com os passarinhos voando. Elas fazem menção a essa passagem. Agora, eu estou contando essa história por quê? Porque quando eu vou contar a história de alguém extraordinário, eu tenho que ter elementos de extraordinário na história que eu estou contando. Eu vou contar a história de alguém incrível, eu vou contar a história de alguém muito importante, eu tenho que ter coisas que me deem a sensação de estar lendo a história de alguém importante. E de alguma maneira, esse jeito de contar essa história, que até na nossa cabeça é um pouco maluca, o autor meio que queria fazer isso, ele queria mostrar que Jesus era diferente das outras crianças. Inventou uma história doida. E essa é uma prática ruim, mas da igreja até hoje. Quando a gente não sabe a respeito de Jesus, infelizmente a gente faz o mal de inventar. Invenção a respeito de Jesus é uma coisa que a gente vê até hoje por aí. Agora, os nossos evangelistas, como assim os nossos evangelistas? Sim, os nossos evangelistas do texto bíblico. No texto bíblico a gente tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles são os evangelistas do texto bíblico. Eles também escolhem maneiras de evidenciar que a gente vai contar uma história de alguém extraordinário, de alguém especial. Isso é mais facilmente percebido no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se criou. João capítulo 1, versículo 1, até chegar no versículo 14, e o verbo se fez carne. E aí a gente fala, opa, esse verbo que estava presente em toda a criação de todas as coisas, era o próprio Jesus. Que jeito especial de contar a história de alguém extraordinário. E no Evangelho de João está tudo certo, a gente percebe isso muito bem. Mas o texto do Novo Testamento não se inicia com o Evangelho de João. O texto do Novo Testamento se inicia com o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia. Quem aqui gosta de ler genealogia em casa? Se você levantar a mão, não levanta. Se levantar a mão, a gente vai ter que conversar com o pastor aqui, porque a gente vai ter que ver qual que é a situação que a gente está atravessando, que a gente vai ter que cuidar de você. Gostar de ler genealogia é um negócio esquisito.
porque não é algo que comunica com a nossa cultura. Mas a genealogia, num certo sentido, tem o mesmo poder de comunicar algo que o era uma vez há muito e muito tempo atrás comunica no nosso tempo. Não comunica a mesma coisa, tá? Era uma vez há muito tempo atrás, comunica conto de fada, história fantástica, etc. Genealogia comunica uma outra coisa, mas tinha esse mesmo poder de, opa, eu sei do que se trata esse negócio. Qualquer pessoa, quando começava a contar uma genealogia, falava, epa, eu sei o que vem por aí. Não é assim na nossa cultura. Então a gente precisa, às vezes, resgatar alguns códigos da linguagem, que para todo mundo no primeiro século era uma coisa comum, mas que para a gente não é. O mundo de Jesus é um mundo de genealogias. O que uma genealogia fazia no mundo antigo? Bom, o primeiro jeito de pensar numa genealogia, e eu quero ler a genealogia com você. Por enquanto, só o primeiro versículo. Mateus 1. Versículo 1. Mateus 1, versículo 1, diz assim: esse é o registro dos antepassados, talvez na sua tradução diga, este é o livro da genealogia. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão, literalmente no texto grego, filho de Davi, filho de Abraão. Comecei aqui uma genealogia. A primeira pergunta, talvez, para entender o que uma genealogia quer dizer no mundo antigo, é se perguntar: quem tem genealogia registrada no mundo antigo? Porque assim, a gente tem aqui a genealogia de Jesus, mas que outros seres humanos tiveram as suas genealogias registradas no mundo antigo? Vamos olhar para os outros povos mesmo, vamos ver quem era vizinho de Israel, quem era vizinho dos israelitas. Será que eles tinham genealogia? Se tinham, quem que era alvo dessas genealogias? Estou contando a genealogia de quem? Esse é um dos jeitos de ver. A primeira coisa que eu quero saber é: genealogia é uma história a respeito de que tipo de gente? Acho que essa é a pergunta boa. Genealogia é um jeito de contar a história de que tipo de pessoa? E você vai olhar para os povos ao redor de Israel, e a resposta para essa pergunta ela é muito, muito evidente. Quando você encontra genealogia, é sempre genealogia de rei, imperador, líder de povo, líder de tribo. É sempre esse tipo de gente. É genealogia de rei, genealogia de imperador, de líder de povo, de líder de tribo. Então, quando você tem uma história que começa com uma genealogia, a gente está contando uma história de um tipo de gente, de um tipo de pessoa. Ou esse cara é um líder de uma tribo, ou ele é um rei, ou ele é um imperador, coisa do gênero. E você pode então se perguntar, depois disso, você fala, bom, já sei o tipo de gente que tem história contada com genealogia. Agora eu posso perguntar o seguinte: por que a genealogia está lá? Quem sabe no conteúdo daquela genealogia tem alguma pista para aquela genealogia estar lá. Uma das coisas interessantes que acontece nessas genealogias é que elas têm início, meio e fim. Como assim tem início, meio e fim? Do que você está falando, Vitor? Você achava que alguma genealogia ia ser eterna? Não, peraí, deixa eu explicar um pouco melhor, quando eu falo início, meio e fim. Algumas dessas genealogias
Não estou falando da de Mateus aqui ainda, estou falando dos outros povos, tá? Elas pulam gerações. Por exemplo, você sabe que você está lendo ali a genealogia de um rei, de um faraó, e você sabe que está faltando gente no meio da genealogia. E você fala, nossa, que estranho. Por que pulou a geração X ali no meio? Por que pulou aquele cara? Então essa é uma primeira coisa interessante que acontece. Outra coisa interessante que acontece é o seguinte: você vai contando a genealogia, e quando você conta a genealogia, o primeiro cara ali da genealogia é o mais antigo de todos. Agora, esse cara mais antigo de todos não devia ser Adão? Porque Adão é o cara mais antigo de qualquer genealogia, se a gente for usar o paradigma bíblico aqui. Mas toda genealogia, ela escolhe um ponto na história para começar. Às vezes, um ponto bem recente em relação àquele rei. A genealogia, ela sempre começa, no caso desses líderes tribais, desses reis, desses imperadores, a genealogia começa com a dinastia do rei. Como assim com a dinastia do rei, Vitor? Vamos dizer que eu sou faraó no Egito. E aí o Egito já teve várias famílias de faraós. Vamos dizer que a minha dinastia começou no meu tatataravô, 4 gerações para trás. O pai dele, que não foi faraó, porque a dinastia só começou com ele, o pai dele não vai aparecer na minha genealogia. Por quê? Porque a minha genealogia começa com o primeiro rei da dinastia, com o primeiro líder da tribo, com a primeira figura importante. Tá, isso não me explica por que eu começo uma história com uma genealogia. Bom, qual que é a ideia? Quanto mais longa for a genealogia, mais eu sou capaz de mostrar que o poder da minha família persiste. E persiste aqui não são só os persas, não. Quem estava aqui ontem sabe o trocadilho infeliz que eu acabei de fazer. Mas quanto mais longa for a genealogia, mais a pessoa que está lendo a meu respeito, ela sabe que a minha família está no poder há muito tempo. Se eu tenho uma genealogia curtinha, de 3, 4 gerações, talvez não faça muito sentido começar a minha história contando a genealogia. Agora, se a minha família está no trono há 10 gerações, por exemplo, a genealogia longa, isso significa o quê? Isso significa que eu sou muito poderoso, porque a minha família persiste no poder há muito tempo. Genealogia é uma maneira de dar legitimidade para o rei que está tendo a sua história contada. Olha como eu sou poderoso, olha como os deuses me favorecem. Quantas gerações e a minha família continua no poder. Ontem a gente saiu para comer depois do culto aqui, e a gente fomos jantar ali no Cheiro Verde, gostoso pra caramba. Gente, vocês sabem cozinhar, parabéns. Olha, já são 3 refeições aqui desde que eu cheguei, não teve uma nota 8,5, é tudo 9 para cima, cara. Vou falar para vocês, vocês sabem cozinhar, vocês estão de parabéns, viu? Aí fomos comer, e aí a gente começou, bom, eu sou paulista, e quando você é paulista, volta e meia surge o assunto Paulo Maluf. Porque o Maluf e tal, não sei o quê. E eu falei, o problema do Maluf chama-se Celso Pitta. A história do Maluf, para quem é mais novo, Maluf foi governador e depois prefeito de São Paulo.
e ele tinha uma capacidade de conseguir voto em São Paulo que era sobrenatural, cara. Era um negócio assim, a habilidade dele para ganhar a eleição dentro de São Paulo era muito grande. Fora de São Paulo era outra história, né? Até um dia que ele disse o seguinte: vote no Peta, e se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. E ele não foi um grande prefeito? E ali a carreira do Maluf fez assim, ó. Porque você implementar uma dinastia de poder não é fácil. Para você ter gestões que são sucessivamente bem-sucedidas, isso é complicado. No mundo antigo também era. Os parâmetros eram outros, o jeito era outro. Mas quando você tinha um rei, que o pai dele tinha sido rei, o avô, o tataravô, o tatataravô, o tatatataravô, você fala, pô, esses caras aí, difícil de arrumar encrenca com eles, viu? E então a genealogia, ela confere o quê? Legitimidade para aquele rei do qual a gente conta a história. E ao mesmo tempo, é uma retroalimentação, aquele rei que está tendo a história contada, ele mesmo confere legitimidade à dinastia. Por quê? Porque eu olho para o palácio do rei, eu olho para o exército do rei, o número de combatentes que aquele exército tem, eu olho para o armamento daquele exército, eu olho para o número de cavalos, toda vez que aparecer, muitos cavalos, abrir cavalo é poder militar, fulano tinha muitos cavalos, saiba, esse cara tinha um exército poderoso, né? Tem um monte de cavalo, eu olho para esse cara é duro na queda, esse rei é complicado, e aí quando eu olho para a genealogia, e tem uma genealogia longa, eu falo assim, mas faz todo sentido do mundo, são 10 gerações acumulando cavalo aqui, acumulando arma, treinando soldado. Então, quando você começa uma história com uma genealogia, assim como começar uma história com era uma vez, há muito, muito tempo atrás, quando você começa uma história com uma genealogia, para qualquer um na antiguidade, você está ouvindo o seguinte: vai começar a história de um rei, e para começar a história desse rei, eu preciso conferir a ele legitimidade. Eu preciso dizer que esse rei, ele está lá e ele não é bastardo. Ele não é um rei de uma dinastia impura. Ele não está lá por acaso. E no caso da mentalidade dos outros povos, que tem vários deuses diferentes de Israel, no caso desses outros povos, esse rei está lá pelo favor dos deuses. O reinado dele é divino. A genealogia, ela é uma espécie de carimbo, que os deuses vão lá e fazem assim, aprovado. Esse rei aqui é dos meus. A genealogia tem essa função. E aí Mateus inicia a história de Jesus como quem inicia a história de um rei. Mateus inicia a história de Jesus como quem inicia a história de um rei. E sabe onde essa dinastia começa? 10 gerações para trás, 8. Essa dinastia começa no líder tribal, lá em Abraão. Por isso que ontem eu fiz questão de contar a história inteira, de Abraão para frente, tudo o que aconteceu. E se você ouviu a história triste de ontem, de como o povo foi sendo massacrado pelos outros povos, você vai falar, começa em Abraão, mas difícil de ter medo desse povo que só apanha. Que legitimidade é essa? Porque a gente ainda não ganhou nada. Porque a gente ainda não venceu. Calma.
começa lá atrás em Abraão, na promessa feita em Abraão, mas antes da genealogia começar, eu vou colocar aqui para você o ponto máximo da legitimidade da genealogia. É filho de Davi também. E Davi não apanhou dos outros povos, não. E para Davi tinha uma promessa, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7. Olha, Davi, você vai ter um filho, um herdeiro, que vai reinar eternamente. De você vai sair um herdeiro que vai reinar eternamente. Quando Mateus começa a descrever Jesus com uma genealogia e fala que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, ele está dizendo para o povo o seguinte: eu vou contar a história do verdadeiro rei que cumpre de uma vez por todas a promessa que foi feita a Abraão, o verdadeiro rei, e a gente vai deixar de ser subjugado pelas outras nações, e agora a gente começa a abençoar as outras nações de fato. É isso que Mateus está dizendo em tão pouco espaço, porque os códigos de linguagem, eles são assim mesmo. Quando eu digo era uma vez, há muito e muito tempo atrás, num curto espaço de tempo, eu evoquei na sua memória uma avalanche de informações de quando você era criança, de histórias diferentes, de várias princesas. Talvez na sua cabeça tenha havido Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida ao mesmo tempo. Pá, era uma vez, há muito tempo atrás. E alguns de nós vamos lembrar dessas histórias sendo contadas verbalmente. Vai ter gente que vai lembrar dessas princesas só em desenho animado da Disney. Cada um de um jeito, tudo bem, não tem problema. Mas o fato é que a mágica, entre aspas, mágica aqui, mas o fascínio dos códigos linguísticos é que eles funcionam desse jeito. Em um curtinho espaço de tempo, em um curtinho espaço de escrita, a frase curta, você bateu o olho e leu, ela carrega um monte de informação na cabeça de quem está lendo. Ela destrava, para usar a linguagem de coach aqui, vou destravar na sua vida. Não vou fazer isso. Mas é isso mesmo. Ela abre uma porta por onde passa um monte de informações. Esse é o registro dos antepassados de Jesus, o Messias. Cristo significa Messias, tá, gente? O ungido. Ungido é quem? O rei. Descendente de Davi, descendente de Abraão. Lembra que o povo, aqui é para quem veio ontem, mas eu vou dar uma recapitulada. Lembra que o povo estava esperando um rei que dominasse Roma por via militar e que fizesse com Roma algo parecido com o que os macabeus fizeram com os seleucidas, pouco mais de 100 anos antes. O povo estava esperando um rei que levasse o povo a uma vitória militar contra Roma. Esse rei deveria ser, em tese, legítimo, como a dinastia Hasmoneia era legítima. Mas não tem dinastia Hasmoneia, porque Herodes assassinou Mariane, Alexandre e Aristobulos. Tudo isso a gente viu ontem. Mas o povo espera, não tem mais dinastia Hasmoneia, de onde vai vir esse rei? Mateus está dizendo, ele veio, e ele não é da mera dinastia Hasmoneia. Ele é a raiz de Davi. Ele é de uma dinastia ainda superior. Ele é da tribo de Judá. Esse é Jesus. Então Mateus começa a história dele dizendo: eu vou contar a história para vocês do Messias que veio para ser o verdadeiro rei, para cumprir de uma vez por todas a promessa feita a Abraão, de que da descendência dele surgiria uma família que abençoaria todas as famílias da terra. Em Jesus todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe o que é maravilhoso disso daqui, gente? É que em uma frase, Mateus, provavelmente lá pelos anos 70 depois de Cristo, então coisa de
1950 anos atrás, Mateus estava contando a minha história e a sua. Porque até então, a história estava confinada no povo escolhido de Deus, no povo de Israel. Mas é a partir daqui que essa história começa a se tornar a nossa história. Mateus está contando a sua história e a minha história, por meio do rei que é meu rei, que é seu rei, dizendo: olha aqui, as diferentes famílias que um dia vão estar na igreja Maranata, reunidos num sábado, para ouvir a palavra de Deus, nenhum deles é israelita, todos eles foram feitos minha família, porque todas as famílias um dia seriam abençoadas, e por meio de um descendente de Abraão, Jesus, filho de Abraão, essas famílias seriam alcançadas. A tua história e a minha história começam lá em Gênesis 12, com esse chamado a Abraão, e aqui a gente está vendo a coisa se desenhar. Agora, Mateus vai fazer um negócio que é extraordinário aqui. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então, grava esse primeiro nome aqui, Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então grava Tamar, grava Raabe aqui. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e grava Ruth aqui. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias, e grava aqui Batseba, viúva de Urias. O que Mateus está fazendo aqui é um negócio um tanto inovador. Ele está contando a história do jeito que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas de repente ele diz assim: eu sei o que você está pensando, talvez você tenha pensado errado, eu quero fazer você pensar de novo. Porque o fascínio de um código de linguagem é esse: ele destrava um monte de coisa na nossa cabeça com um período bastante curto, né? Mateus está dizendo: eu sei o que vocês pensaram, mas guarda tudo de novo, nessa porta que eu abri, dizendo livro da genealogia de Jesus, abri uma porta, saiu um monte de coisa, guarda tudo dentro dessa porta de novo, que a gente vai abrir de novo, só que agora com outro olhar. Lembra que genealogia é algo que confere legitimidade. Lembra que genealogia é algo que confere legitimidade para o rei. Lembra disso? Ou seja, eu quero mostrar que esse rei aqui é o rei de verdade. Então, as mulheres que me desculpem nessa tarde, mas o mundo antigo ele era um pouquinho machista, assim, tá? Não tinha mulher em genealogia, gente. Isso aqui é um caso único no mundo antigo. Mulher em genealogia, esquece. Bom, se Mateus está introduzindo mulher numa genealogia, devem ser mulheres que engrandeçam essa figura de Jesus. Grandes mulheres que ajudaram Israel. Grandes israelitas.
Tamar, cananeia. Ruth, moabita. Raabe, cananeia. Batseba, Batseba ela era israelita. Pelo menos o nome indica que sim. Pelo menos o nome hebraico indica que sim. Mas espera aí, Batseba, esposa de Urias. Você está me dizendo que esse cara aí da tribo de Judá, a raiz de Davi, é descendente daquela história lamentável de Davi? E você está colocando aí 4 mulheres que nem judias são? Bom, 4 mulheres, e que nem judias são. Pô, de todas que você tinha que escolher, você ainda vai lembrar que Davi é descendente de Raabe, cara. Para quem não lembra da história de Raabe, Raabe era prostituta. Assim como Tamar também foi. Mateus está chegando e de cara ele está dizendo o seguinte: é um rei, mas não é o rei que vocês esperaram. É um rei, mas meus irmãos, e lembre-se que Mateus, dos 4 evangelhos, ele é o mais judaico, ele é o mais israelita. Ele está dizendo: meus irmãos, vocês esperaram, chegou, regozijem-se, pulem de alegria, porque o que vocês esperaram chegou. Só que chegou de um jeito diferente do que vocês estão acostumados. É o rei, mas é o rei para o pecador, é o rei para o perdido, é o rei para o gentil. Cananeia, moabita. Batseba era israelita, mas Urias era hitita. O marido dela, que está aqui na genealogia. Como que você me bota Urias na genealogia? Que história é essa? Por que isso? Eu vou contar a história de um rei. E eu vou dizer para você, ele reina hoje. Mas muito provavelmente, ele frustra as suas expectativas a respeito do que é reinado, a respeito do que é domínio, a respeito do que é poder, a respeito de quem se aproxima desse rei, a respeito de quem é importante e quem é desimportante no reino. E aí, em uma introdução curta, provavelmente, se você é um leitor assíduo dos evangelhos, em especial do evangelho de Mateus, em uma introdução curta, a gente lê uma pequena genealogia, muito provavelmente na sua cabeça já se abriam 4, 5, 6, 7 portas, e estão saindo dessas portas um monte de narrativas, de histórias de Jesus, falando com prostituta, dizendo para o fariseu: deixa ela lavar meu pé, rebatendo acusações: pô, mas esse cara só come com bêbado. Seus discípulos não guardam o sábado. Agora ele desandou a comer com cobrador de imposto. Não, vocês não sabem a última desse Jesus. Curou filha de centurião, cara. Romano. Lembra dos 2 mundos e das tensões? Jesus agora desandou a andar com cobrador de imposto, com prostituta, fica falando com gente de Roma aí, tudo isso junto. Não, vocês acham que isso é problema? Vocês não sabem o que eu ouvi a respeito desse Jesus. Vocês não têm ideia do que eu ouvi a respeito. Vocês acham que isso é problema? Eu vi Jesus tocar num leproso. Eu vi um impuro, dentro da cidade. O leproso não era nem para ter entrado, ele foi lá e tocou no cara.
Se você está habituado a ler os evangelhos, essas portas todas foram abertas na sua cabeça, sem eu nem precisar narrá-las. Porque quando eu digo que esse rei, ele é um rei que se importa com gente assim, você já sabe quais são as histórias. E muito provavelmente, porque quando a gente brinca com esses códigos de linguagem, abrem portas nas nossas mentes, mas também nos nossos corações, é bem possível que ao lembrar dessas histórias, você, assim como eu, se lembre, tocou no leproso, mas tocou também em mim. Porque tocou no gentil, porque andou com a prostituta, me restaurou também. Gente, às vezes o texto ele parece complexo, às vezes ele pertence a um mundo que a gente perdeu 2000 anos de diferença que a gente anda para cá. Mas isso daqui é palavra viva, que se repete geração após geração, vida após vida, tempo após tempo. Até nas coisas que parecem um tanto sem sentido, quando a gente vai cavar um pouquinho mais, a gente descobre o mais puro e precioso evangelho. Numa genealogia, o que nós temos aqui? Nós temos o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos, eu gosto de um teólogo, que ele diz que é um ataque militar avassalador do Messias. Nós temos aqui um ataque militar avassalador do Messias, não contra Roma, mas contra o ódio. Não contra Roma, mas contra o pecado. Não contra Roma, mas contra o ressentimento. É um ataque militar, é avassalador contra as forças demoníacas do inferno. Porque é outro tipo de rei. É a genealogia de um rei que não tem a legitimidade por causa da glória dos seus antepassados. A legitimidade desse rei está no testemunho dos fracos, que estavam mortos, mas agora estão vivos. A gente ainda tem mais um momento essa noite para compartilhar a respeito dessas coisas. A gente ainda vai ter mais um momento essa noite para compartilhar a respeito dessas coisas. Mas eu queria te deixar com a seguinte mensagem. É muito bom poder conhecer no detalhe essas riquezas do texto. É gostoso. É gostoso, é muito bom. Mas do jeito que você entrou aqui hoje à tarde, e como você vai amanhã para o domingo e para a segunda-feira, você vai enriquecido pela teologia, mas você já não precisava dela para participar desse ataque militar poderoso, avassalador contra o pecado. Você não precisava de tudo isso que eu expliquei para amar como Jesus amou. É bom saber essas coisas. Evita que a gente caia no erro. Enriquece a nossa experiência com Deus. Faz com que a gente conheça Deus melhor. Faz com que a gente entenda mais as coisas. E Deus quer isso. Mas a alegria do Rei dos Reis, ela se dá quando a gente vive pela força dos braços, pelo poder da língua, no agir e mover do Espírito Santo de Deus,
amando esse tipo de gente que Jesus amou, convivendo com esse tipo de gente que Jesus conviveu, resgatando esse tipo de gente que Jesus resgatou e reconhecendo que a gente é esse tipo de gente que foi alcançada pela graça de um rei que, no lugar de aniquilar Roma, resolveu construir um reino eterno. Gostaria de orar por você. Senhor Deus, a gente te agradece, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade ela é eterna, como o teu reino é eterno, porque a tua misericórdia se renovou essa manhã, e se renovará amanhã de manhã, e se renovará na segunda-feira de manhã, e que essa misericórdia, ela preencha as nossas bocas, o nosso jeito de viver, o nosso testemunho. Pai amado, que chegue primeiro na vida das pessoas o nosso testemunho e depois apenas chegue o nosso jeito de falar. Senhor Deus, que por meio de nós as pessoas conheçam a Jesus, conheçam a Cristo. É isso, Deus, que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.